falar agora as 5 principais características que um calçado para pé diabético precisa ter para que o paciente tenha conforto, segurança e muito mais funcionalidade. Bom, os calçados para pé diabético, a gente sabe que são calçados diferentes daqueles calçados ditos padronizados. Então, o pé diabético ele é muito mais exigente porque tem uma condição fisiológica e biomecânica particular. Então, os calçados, assim como as palmilhas, precisam ser feitos especificamente para o paciente. Então, qual é a primeira característica que o calçado para pé diabético precisa ter? Ele não pode ter nenhuma postura por dentro, nada de sobreposição de materiais que seja um risco de uma compressão na pele daquele paciente. Então, todo calçado para pé diabético precisa estar livre de pontos de pressão, porque esses pontos de pressão podem vir a ser uma úlcera futuramente e, como todo mundo já sabe, uma úlcera pode sim virar uma amputação dependendo do grau de infecção e de complicação que vai ter. Segunda característica, que o calçado para pé diabético precisa ter: o solado ele tem que ser rígido, ele não pode ser mole, flexível, macio, não pode, ele tem que ser rígido e ele tem que ter uma curvatura na transição do médio pé para o antepé. Ele tem que ter uma curvatura que é para facilitar a marcha, a deambulação do paciente, tá? Dessa maneira a gente vai ter uma pressão muito menor na cabeça dos metatarsos, que por sua vez são os locais que mais têm úlceras de pressão por conta da fase de impulso da marcha e a sua compressão desses pontos. Então, quando o solado do calçado ele tem uma curvatura que a gente chama solado rocker. Então, o solado, quando o solado é rocker, ele funciona como uma espécie de gangorra na transição da fase de apoio médio para a fase de impulso. Dessa forma, a gente reduz a pressão em pontos específicos do pé, sobretudo cabeça dos metatarsos. Fundamental para que a gente previna futuras lesões nesses pés. Terceira característica que o calçado para pé diabético precisa ter: ele não pode ser confeccionado totalmente no material rígido. Ele tem que ter partes flexíveis, sobretudo na região do antepé, ou popularmente chamado o peito do pé, a região que está os dedos. Então eu tenho que ter um material flexível ali. Eu posso combinar esse material com materiais rígidos, como couro, por exemplo, mas eu tenho que ter algumas partes com material flexível para não haver compressão. Se o pé do paciente sofreu um inchaço, por exemplo, tiver um edema naquele paciente, o calçado ele tem que ceder, ele não pode ser rígido para não haver uma compressão e, claro, uma futura úlcera por conta dessa compressão. Quando a gente pensa em compressão ou pressão isquêmica, a gente tem sempre que ver a possibilidade da geração de uma úlcera. E aí, meu amigo, tem uma úlcera, você tem risco de morte, você tem um risco 2 vezes de morte, você tem um risco de infecção e de amputação, você tem uma série de complicações associadas com uma úlcera, tá? Quarta característica que o calçado para pé diabético precisa ter: ele tem que ter espaço na região do antepé. Dica passada, terceira dica. Terceira característica: ele não precisa ter uma parte de material flexível nessa região de antepé. Nessa mesma região eu preciso ter um espaço maior. Eu não posso ter aqueles calçados que o bico vai afinando, porque eu vou ter pressão nesse pé. Eu tenho que ter um calçado em que a região do peito do pé, antepé, ele tenha espaço, ele seja com muito mais volume, para que o pé do paciente não fique em pressão, tá bom? Quinta característica que o calçado para pé diabético precisa ter: ele precisa ter uma palmilha. Ele precisa ter uma palmilha personalizada, considerando as necessidades específicas de cada paciente. E onde eu vou mais ainda a fundo, de cada pé. Então a palmilha precisa ser uma interface que vai estar entre o calçado e o pé do paciente.
Então, na face que está no calçado, ela precisa acomodar e preencher todo o espaço do calçado. E na interface que vai estar voltado para o pé do paciente, para a planta do pé do paciente, precisa ter um relevo em que vai redistribuir as pressões desse paciente, evidentemente diminuindo o risco de pontos de pressão e as consequentes úlceras por pressão isquêmica. Então, dessa forma, quando o calçado do paciente tem essas características, o paciente vai ter uma condição de prevenção de úlceras por pressão isquêmica, e até se ele já tiver uma úlcera, é muito possível dele vir a melhorar dessa úlcera, porque não vai ter pressões em cima, né, sobre o ferimento especificamente. Tá bom? É sobre isso. Valeu.